A inteligência artificial está transformando o marketing e a forma de trabalhar dos profissionais do setor. Para você se atualizar e saber que mudanças são essas, o episódio de hoje é inteiro sobre o assunto. Olá, pessoal, eu sou Caio Corraine e está começando o Lifelong Cast, o podcast do profissional em constante movimento, um programa da SPM para você se preparar para o futuro do trabalho e dos negócios. Automação, personalização, análise de dados, criação de peças, segmentação do público. O uso da inteligência artificial no marketing é cada vez mais abrangente. Para descobrir até onde a IA pode ir e como isso impacta os profissionais da área e os consumidores, eu vou conversar com Samir Nassif Palma, coordenador da pós-graduação em Inteligência Artificial aplicada ao marketing da SPM. Samir, seja muito bem-vindo ao Lifelong Cast. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado. É uma honra estar aqui. Gosto muito de assistir o programa de vocês. Vamos começar então falando justamente como que a inteligência artificial está transformando o marketing, o mercado, os profissionais. E então, quais ganhos que a inteligência artificial ela tem trazido para a área, para os profissionais, para quem trabalha com marketing, justamente está facilitando algum processo, automatizando algumas coisas que a gente está podendo utilizar a nossa criatividade em outras. O que você me diz em relação a isso? Bom, não só em marketing, tá, Caio, mas a inteligência artificial está fazendo uma revolução em todos os segmentos. Você falou muito bem quando você mencionou uma das grandes vantagens e benefícios que traz é a eficiência operacional. Em que sentido? Automatizando tarefas repetitivas, automatizando aquilo que é possível ser automatizado e deixando mais liberdade, mais espaço para o profissional para focar em áreas onde ele, de fato, precisa focar. Um resultado prático que a gente vê com isso, a gente vê cada vez mais uma personalização escalável, onde a automação ela permite que você processe muito mais rápido informações, maior volume de dados. Não tem como não falar de IA sem lembrar que toda a parte de dados, de Big Data, foi o que permitiu que a IA chegasse onde está hoje. É importante também mencionar a questão da segmentação. A ideia da IA facilitar e automatizar, ela descobre coisas que nós não conseguimos ver. Por quê? Porque ela é um programa preparado para processar dados. Então, tem alguns insights que estão ocultos. Isso também é um benefício que se traz. Um último benefício que não podemos deixar de mencionar é o atendimento ao cliente, que também está transformando. Exatamente, assim, e eu sei que a gente corre o risco de ficar datado, porque todos os dias tem novas ferramentas, novos algoritmos, novas coisas, mas quais são as principais ferramentas de IA utilizadas hoje em dia no marketing, Em quais frentes ou tarefas, justamente nessa questão de, ok, vamos automatizar, otimizar algumas tarefas, que a gente está utilizando essas ferramentas e de que maneiras elas estão sendo aplicadas? É uma tarefa difícil você listar todas as ferramentas hoje que estão utilizando IA, até porque estão surgindo novas a cada semana. Sim, de um dia para o outro tem um DeepSeek que vira tudo de ponta cabeça. Eu, como professor e coordenador, a gente precisa estar atualizado e estar lendo muito sobre isso. Mas o que eu posso antecipar é que as grandes, toda a parte do suíte Google, do suíte Meta, tem IA embarcada em todas as suas aplicações de marketing, de ads, de gestão de ações, de recomendações, de fazer na mídia paga qual é o melhor offering, de qual é o melhor momento. Além disso, nós estamos vendo outras que estão aproveitando e trazendo essa função embarcada que ajuda a integrar com essas que eu já mencionei. Então, a gente pode pensar num otimizador de engine de busca. Como eu posso melhorar o ranking page da minha página, do meu conteúdo? Um outro exemplo, a Adobe tem investido bastante em criação de conteúdo, gestão de marketing, Salesforce, em CRM, e tem uma infinidade. O ecossistema de IA ele é mutável, as grandes já começaram na frente, porque elas têm um motorzinho que todas buscam, um motor próprio, mas que também é compartilhado. Mas agora a riqueza da IA é você ver grandes coisas acontecendo, novas, startups, inclusive nacionais, aproveitando esse momento, porque é uma questão de integração. Não é você criar sozinho, você consegue integrar peças e conseguir um resultado melhor.
E justamente falando dessa integração, falando da evolução do mercado, dos profissionais, da utilização dessas ferramentas, quais têm sido os maiores desafios na aplicação da inteligência artificial no marketing, né? Como que a gente, como profissional do mercado, às vezes pessoas que estão se formando agora, estão entrando agora no mercado, ou até as pessoas que já estão trabalhando com a publicidade tem bastante tempo, estão tentando se renovar, tentando aprender aí novas habilidades, como se adaptar a esse novo cenário? Bom, eu diria que o primeiro é a cultura. A cultura em que sentido? Ainda existe muito preconceito com o uso da IA. Sim. É muito fácil você falar assim, você fez uma produção de um conteúdo, você utilizou IA, como se você tivesse inferior se você tivesse feito sozinho. E na verdade não é. Né? A IA ela vem para ajudar. Então acho que esse é um primeiro desafio que tem que ser vencido. E digo mais, as empresas que já começaram com esse mindset ou com essa cultura de usar a IA embarcada vão se destacar frente àquelas que ainda têm uma, vamos dizer assim, uma rejeição, uma dificuldade. O segundo ponto, e é um ponto que já é tratado antes da IA chegar, é a privacidade e a proteção dos dados. Você precisa saber até onde você pode, você precisa pedir autorização para usar o meu dado, o data rights. Eu não me importo se for bem utilizado, eu só não gosto se for mal utilizado. Um outro problema que a gente tem visto, e diz respeito à cultura, é de fato um medo de ser substituído, ou um medo de ser inferiorizado. Eu digo, você aprendeu a fazer conta, mas hoje você usa calculadora, significa que você é inferior porque você não faz conta no papel? É uma analogia, uma metáfora simples que a IA ela vai fazer a mesma coisa. Ela vai te ajudar a pensar além mais, ela vai fazer aquelas tarefas repetitivas que você não precisa, te apoiar numa criação de conteúdo, mas que a ideia é sua e que você faz a curadoria final. Você precisa validar, você não pode confiar 100%. Então eu diria que nessa linha são os principais desafios das empresas para adotar. Agora, como eu mencionei, há startups e pequenas que já estão começando com esse modelo, com essa cultura, e elas se destacam, elas estão na frente. Exatamente. Há uma discussão um tanto quanto, né, de justamente quando a gente fala da publicidade, da maneira com que a gente utiliza essas ferramentas e tal. Quando a gente olha para o futuro, o que mais a gente deve ver a atuação da IA no marketing, né, nos próximos anos? Quais que você acredita que seriam as tendências, né? Porque a gente insiste em ver, né, muitas empresas utilizando às vezes para, ok, não preciso mais de um ilustrador, não preciso mais de uma pessoa para desenvolver uma peça, alguma coisa assim. E assim, você não precisa de mais de uma pessoa para cortar em todos os formatos, né? Que antigamente a gente tinha ali um diagramador só para fazer isso, mas eu acredito que ainda que a criatividade ela é ainda muito necessária, o talento ali em utilização dessas ferramentas ele é muito importante. Mas existem aí algumas tendências em que a gente consegue utilizar a inteligência artificial de uma maneira que seja saudável para o mercado, que a gente não acabe, às vezes, né, como você mesmo mencionou, inferiorizando determinados profissionais, a gente acabe, né, meio que predando o mercado mais do que ajudando ele? Eu vejo no futuro a utilização cada vez mais forte em IA em vários segmentos. Acho que o primeiro deles é atendimento ao cliente. Cada vez mais nós não saberemos quem está nos atendendo, porque a humanização da IA está avançada. Nós já temos, você já foi atendido por algum chatbot, alguma questão, coloca a opção 1, 2 ou 3. O futuro não vê mais isso, ela vai perguntar o que você está precisando. Ela vai criar contexto e você vai conversar com ela sem precisar dizer qual a opção 1, 2 e 3. Além disso, você vai ter áudio, você vai conversar por telefone e você vai ter uma IA conversando que você não vai perceber que é uma IA. Porque já está em desenvolvimento startups que estão tratando de voz, inclusive eu posso pegar a sua voz e preparar para isso, com sotaque específico, com foco, com formalidade informal. Então, cada vez isso está ficando melhor. E aí, de fato, o atendimento ao cliente vai se transformar. Acho que é um primeiro ponto. Uma outra área que eu vejo forte é a produção de conteúdo de vários tipos. Conteúdo imagem, conteúdo escrito, conteúdo vídeo. Já é possível, e nós não vamos perceber. Já é possível usar imagens de qualquer artista ou de qualquer pessoa para colocar, e os artistas já estão percebendo que eles têm que colocar esses termos nos seus contratos para criar produções, seja para o marketing ou seja para entretenimento, por exemplo.
Um último ponto que eu quero mencionar é a questão de criação de novos produtos e serviços. Há coisas novas que a gente ainda não conhece, que a IA vai nos mostrar. Escuta, você já pensou em criar isso? Porque existe uma tendência. Agora, só para arrematar finalmente, vai transformar, vai afetar a empregabilidade? Vai. Como toda disrupção tecnológica na história que nós sabemos, sempre tem impactos positivos e negativos. Não significa que você possa substituir tudo 100%. Agora, se você pergunta, vou perder meu emprego para IA? Se você não se preparar, se você não se moldar, não se adaptar à nova realidade e considerar a IA na sua prática, no seu exercício funcional, laboral, você pode correr o risco, ainda mais se é uma atividade que pode ser automatizada de alguma forma. E falando sobre essa adaptabilidade, o que a pós-graduação em inteligência artificial aplicada ao marketing oferece aos estudantes, né? Você pode explicar um pouquinho sobre a proposta do curso, qual que é o objetivo, para quem que ele é indicado, o que que a gente ensina, porque, como você acabou de mencionar, as pessoas elas precisam procurar e entender e não temer as mudanças, mas tentar abraçá-las. Então, ok, esse é um dos caminhos, como que a gente vai trilhá-lo? Explica um pouquinho mais sobre como é esse caminho. Perfeito. A pós-graduação de inteligência artificial aplicada ao marketing, e eu acrescento a negócios também, ela traz o que a gente chama da democratização da IA. Existe um termo que é difícil traduzir chamado AI literacy, ou alfabetização, letramento em IA. Você ou alguém que não é da área de tecnologia já deve ter sentido, poxa, eu estou fora do barco, está muita coisa acontecendo no IA e eu não sei, eu estou perdendo alguma coisa. Esse é o perfil que a gente busca para pós. Não que a pessoa de tecnologia não possa participar, mas quando a gente fala democratizar, a gente quer abrir para todos que têm a oportunidade de vir aprender, ter habilidades de IA. E o que nós ensinamos e o que o aluno sai pronto quando ele termina? Nós ensinamos o que a gente divide em hard skills e soft skills. Vamos falar só um pouquinho sobre cada um. Hard skill, você tem que entender um pouco da parte técnica. Você não precisa conhecer, você vai ser nivelado e você vai ser apresentado conceitos, uma parte que tem explicando a estrutura, o tópico. A gente coloca muitos casos de uso, mais de 80% do corpo docente é do mercado, não é exclusivamente acadêmico. E do lado de soft skills, o que a gente quer trabalhar é a parte comportamental do profissional ou do aluno. Por exemplo, a psicologia ética, os limites de eu ter que utilizar a IA. A cultura, como que eu lidero equipes e times com a IA embarcada e disponível para todo mundo. Nós, professores, temos que pensar nisso, porque os alunos utilizam a IA, não há como proibir. E a gente arremata isso com os alunos se preparando para apresentar um projeto, uma startup, um aplicativo, algo que tenha a IA embarcada. Então essa é a jornada. Quando ele termina, ele pode não conhecer todas, e é impossível, porque muda todas as ferramentas de software que tem IA, mas ele entende o conceito, ele entende como utilizar, ele entende em que momento ele pode utilizar a IA na vida dele, na realidade, não precisando ser de tecnologia. Exatamente. Professor, muitíssimo obrigado pela gentileza, Obrigado. Tanto de oferecer aí o seu conhecimento, o seu tempo para a gente. Espero que a gente tenha aí novas oportunidades de conversar aqui no Lifelongcast. Adorei participar, estou sempre aberto e adoro conversar. Espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Não se esqueça de seguir o Lifelongcast na sua plataforma de streaming favorita e avaliar o programa também. Eu te vejo no próximo episódio. Tchau!